Antes de comprar um imóvel na planta, é importante você avaliar algumas situações, principalmente pesquisar sobre a incorporadora que vai realizar todo o empreendimento. Comprar um imóvel na planta pode ser interessante, principalmente pelo lado financeiro, mas existem alguns riscos e você precisa ter conhecimento para fazer a escolha certa e evitar de sair no prejuízo. Nesse vídeo eu vou te explicar sobre 4 situações que você precisa estar ciente antes de tomar essa decisão. Meu nome é Suzane, eu sou advogada e atuo na área de direito imobiliário há mais de 15 anos. E ao longo da minha experiência nessa área eu já vi muita coisa, muito problema e prejuízo que poderia ter sido evitado se as pessoas tomassem alguns cuidados básicos antes de realizar a compra do imóvel. Então, vamos lá para o conteúdo? Primeiro, verifique se a incorporação imobiliária foi registrada na matrícula do imóvel. Esse registro é obrigatório por lei e a construtora não pode iniciar as vendas nem a divulgação antes do registro da incorporação, porque podem existir problemas que impedem a construção. E com a incorporação registrada, o projeto de construção foi aprovado pela prefeitura e o comprador não vai ter surpresas no decorrer da obra com mudanças no projeto ou mudanças de orientação do município. O registro da incorporação imobiliária é importante para promover segurança no negócio. E a incorporadora que inicia as vendas antes do registro de incorporação imobiliária está sujeita ao pagamento de multa. Inclusive, eu já vi isso acontecer e a construtora foi condenada a pagar uma multa ao comprador da unidade e teve um prejuízo considerável. Então, preste atenção. O alvará de construção não supre a falta do registro da incorporação imobiliária. Se você está comprando um imóvel na planta, confere se já existe registro da incorporação, porque depois, se o teu apartamento não ficar como prometido ou como divulgado, você até pode cobrar judicialmente da incorporadora. Mas se a prefeitura ou algum outro órgão público não autorizar a obra por algum motivo, dificilmente você conseguirá receber o apartamento que foi prometido. Outro ponto que você precisa verificar é se o incorporador é proprietário do terreno. Ele deverá ser o proprietário e, caso não seja, o que acontece com bastante frequência, deve existir um contrato de compra e venda entre o proprietário do terreno e o incorporador, e esse contrato deve estar registrado na matrícula do imóvel. Ou o proprietário do imóvel deverá passar uma procuração à incorporadora com poderes de venda das unidades. E o contrato de compra e venda com o proprietário do terreno, ou a procuração, dependendo do caso, não pode ter cláusula que permita arrependimento, porque depois de iniciadas as vendas das unidades que serão construídas, os compradores das unidades não poderão ser prejudicados por uma cláusula contratual entre a incorporadora e o proprietário do terreno. Então, dá uma boa lida no contrato. O ideal é pedir a orientação de um advogado para analisar se há risco nesse contrato feito entre a construtora, a incorporadora e o proprietário do terreno. Terceiro ponto, é importante você guardar todo o material de divulgação e propaganda fornecido pela construtora no início da negociação, porque eles precisam te entregar o que foi oferecido. As promessas verbais feitas pelo corretor da incorporadora também precisam ser entregues. Então, caso alguma promessa não seja cumprida, o comprador poderá exigi-la, tá? E se você está gostando desse vídeo, dá um joinha e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que você precisa saber antes de comprar imóvel e não passar por toda essa dor de cabeça e muito menos ter prejuízo depois de realizada a compra, né? Outro ponto a ser observado é com relação ao patrimônio de afetação. Mas, Suzane, o que é isso? Essa é uma situação mais técnica e eu vou procurar ser menos técnica possível para vocês entenderem. O patrimônio de afetação acontece quando a obra que está sendo construída, o prédio em construção, destaca-se do patrimônio do incorporador e se torna um patrimônio separado. Eu vou exemplificar. Determinada incorporadora está construindo 3 prédios, o X, o Y e o Z. E apenas na obra X foi instituído o patrimônio de afetação. Ou seja, a obra X não se mistura, não se confunde com o patrimônio da incorporadora. E em caso de a incorporadora ir à falência ou entrar em recuperação judicial, o patrimônio afetado, a obra X,
não será atingida pelas dívidas da incorporadora, apenas pelas dívidas vinculadas ao próprio empreendimento, ou seja, as dívidas da construção do prédio X. E as obras que não possuem patrimônio de afetação, que são as construções dos prédios Y e Z, poderão responder pela dívida da construtora num todo. Se a incorporadora tem dívida com a construtora que está realizando a obra do prédio Y, a obra do prédio Z poderá servir de garantia para pagamento dessa dívida do prédio Y. Já a obra do prédio X, que foi instituído patrimônio de afetação, não servirá de garantia das dívidas da obra Y. O prédio X não poderá ser penhorado para pagamento de alguma dívida da incorporadora que não seja dívida da própria obra X. Esse patrimônio em construção, o X, não responderá por dívidas trabalhistas, por exemplo, da obra Y, apenas por dívidas da própria obra em construção. Vocês estão conseguindo entender? Se não ficou muito claro, escreve aqui nos comentários, tá? Então, assim, quando existe patrimônio de afetação, a incorporadora deve separar as contas. A contabilidade é separada, a conta bancária é separada, fica tudo vinculado à obra específica. E também é criada uma comissão de representantes para acompanhar e fiscalizar essa obra. E caso a incorporadora vá à falência, a comissão de representantes pode decidir em assumir a obra e dar continuidade na construção. E se a opção for dar continuidade, a comissão de representantes será responsável pela finalização da obra e vai responder pelas dívidas e encargos da obra, como contrato de financiamento com o banco, débitos fiscais e trabalhistas, débitos previdenciários, ou seja, assume a obra e as suas dívidas. E a comissão pode também optar em não dar continuidade na obra e vender o terreno, a construção e demais bens que integram ao patrimônio de afetação. E depois de pagar as dívidas do patrimônio, o saldo remanescente, o valor que sobrou, é distribuído aos adquirentes das unidades na proporção de suas cotas, e se não houver saldo suficiente para ressarcir todos os adquirentes, esses adquirentes se tornarão credores do incorporador. Então funciona assim: se a comissão decidir por dar continuidade na obra, ela vai assumir o papel da incorporadora para finalizar a obra. E se a comissão decidir por não dar continuidade na obra, os adquirentes não se tornarão devedores e poderão receber o valor investido da volta ou não, dependendo da situação financeira da incorporadora. O patrimônio de afetação tem como objetivo trazer segurança aos compradores, mas em caso de falência ou recuperação judicial também traz responsabilidades. Por isso, comprar um imóvel na planta exige uma boa análise. É importante levantar todos os prós, os contras, porque risco sempre tem. A gente sabe que grande parte das incorporadoras financia a obra. Então é importante que o interessado em comprar um imóvel na planta investigue sobre a incorporadora, visite as obras já realizadas, converse com pessoas que já compraram imóveis dessa incorporadora, faça pesquisa da existência de processos em nome da incorporadora, faça uma investigação mais a fundo para tomar a melhor decisão. E por fim, uma orientação bem importante. Após toda essa análise sobre a incorporadora e o imóvel e tomada a decisão de comprar na planta, depois de assinado o contrato de compra e venda com a incorporadora, o ideal é que esse contrato seja registrado na matrícula do imóvel, para que você, comprador, se resguarde perante terceiros. Porque enquanto o seu apartamento não tiver matrícula individualizada, ele continuará fazendo parte da matrícula do terreno, que fica em nome da incorporadora até a finalização da obra. E caso os bens da incorporadora sejam penhorados ou alguma indisponibilidade à venda seja registrada, você possivelmente não terá problemas em perder o seu imóvel. Claro que cada caso é um caso e merece avaliação, mas registrar o contrato de compra e venda na matrícula do imóvel é uma medida que promove mais segurança jurídica no negócio. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que você precisa saber antes de comprar o imóvel. E me conta, o que mais você gostaria de ver por aqui?